Na verdade, ele não é um pedaço de papel. O projeto é uma ferramenta onde tudo que deve e precisa ser feito está documentado e tudo que não vai ser feito e não está naquele contexto também precisa ser documentado. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Prosa de Obra. E hoje vamos estar falando sobre projetos. A gente escuta muito que projeto é só um rabisco no papel. Ah, faz um rabisquinho aqui para mim, faz um rabisquinho ali. É simples, eu não quero nada demais. Bom, eu sou Patrícia Calbianco, design de exterior. Juntamente com meu sócio Carlos Agrícola, vamos falar hoje o que é um projeto. Projeto. Vai ser um belo prosa de obra, hein? Esse dá pano para manga. Esse dá pano para manga. Vamos lá. Eu acho que para contextualizar, eu vou colocar o projeto como nesse exato momento, não com o olhar da arquitetura e da engenharia, mas contextualizar um pouquinho antes disso, né? Tudo que nós temos no nosso dia a dia, que tem um determinado objetivo, ou aquilo que a gente busca realizar, é um projeto. Ele pode não ser interpretado como, mas é um projeto. Do ponto de vista da gestão, existem N metodologias distintas, mas especificando melhor, o nome dado a um projeto é tudo que busca atingir um objetivo e tem um efeito temporário. Então, o projeto se contextualiza por um plano de efeito temporário. Ele tem um início e ele tem um fim, né? E esse início e fim envolve uma série de etapas principais, né? Então, como exemplo físico, né? Um exemplo físico, por exemplo, é o estúdio onde nós estamos aqui, né? É um exemplo interessante. O estúdio, enquanto não existente como estúdio, ele é um projeto. Sim. É um projeto de estúdio, de podcast, com o seu escopo, né? Então, nesse escopo, a gente tem todos os requisitos, todo plano de necessidades e todas as restrições envolvidas nesse contexto. Nós temos o cronograma, que nada mais é do que, de uma maneira mais simples, né, as etapas ao longo do tempo pensadas e estruturadas para a realização daquele projeto, para a realização desse estúdio, da ideia do estúdio, né? E nós temos os recursos. Então, quais são os recursos necessários, né? Os recursos financeiros, que equipamentos serão necessários existirem nesse projeto? Qual é a base inicial, né? E com base em todos esses contextos que envolvem os recursos, as equipes, os equipamentos, dentro dos recursos, né? O dinheiro em si, o investimento necessário para isso, você olhando por esse lado, por esse prisma, você tem o projeto, você tem o contexto como um todo na mão, e aí então ele é elaborado de uma maneira a criar, através de um plano desenhado porque seja ele escrito num texto, ou seja ele mesclado, escrito num texto e que exija desenhos, por exemplo, no caso de um estúdio, exige desenhos, porque Sim. Você tem dimensões, tamanho, vai estar dentro de um local construído ou a ser construído. Por isso que eu falei, não é só um rabisco, né? Não é só desenha para mim aí no papel. Esse contexto do desenho é só um rabisco, não né? E tem tudo para dar errado e dá errado quando é pensado que é só um rabisco.
O rabisco não tem metragem, né? Rabisco não tem um layout, rabisco não tem... O rabisco não tem... Até existe uma maneira, por exemplo, todo projeto na área de arquitetura ou de engenharia, de uma maneira generalizada, né? Nós que somos mais antigos, digamos assim, aprendemos a desenvolver e estudamos desenvolver o projeto numa prancheta, num papel, né? Numa mesa maior, com folhas de vários tamanhos, etc. Então, eu tenho por hábito, por exemplo, quando vou desenvolver um projeto, desenvolver o projeto todo num pedaço de papel, que vai para um outro pedaço de papel. Um croquis, né? Que são chamados croquis, os desenvolvimentos, as anotações, tudo acontece ali. Você anota, você desenha, você detalha, num processo manual que depois vai para ferramentas que levam a um desenvolvimento maior, né? Mas a questão da ideia do projeto propriamente dito, ela está associada a isso. Ou seja, é um esforço temporário destinado a um objetivo fim, né? E ele se diferencia, aqui usando o estúdio ainda como analogia, ele se diferencia do uso, ele se diferencia da operação. Então, o estúdio, enquanto projeto, ele é um plano que está sendo elaborado e acontecendo, e ele cria ali todo um parâmetro, e esse parâmetro pode sofrer variações, né, contínuas. Então, nós vamos ter aí a informação do tempo, por exemplo. Muitas vezes, ao ver os recursos, o tempo preparado, ou pensado, ou planejado para aquela situação dentro do cronograma precisa ser mudado, né? Então, nós vamos executar não em 6 meses, mas vamos executar em 1 ano. Muda tudo, mas você está ainda no contexto do projeto. Aí você tem as etapas do projeto, né? Nesse caso. Você vai, para você ver, o cronograma já está numa etapa um pouco mais avançada? Não necessariamente. As etapas estão dentro do cronograma. O que muda é que, ao finalizar esse contexto do projeto em si, entre requisitos e restrições, né? Requisitos, as necessidades, restrições, o que nós não vamos executar e o que vai ser mais complicado ser executado, então é tirado fora do contexto do projeto. Dentro do cronograma tem as etapas, tem o passo a passo, sem dúvida nenhuma, e tem o tempo. Através do passo a passo a gente tem o tempo. E dentro dos recursos a gente tem a determinação do valor a respeito desse contexto envolvido. Quando o estúdio está pronto, tudo isso aconteceu de uma maneira elaborada, seja dentro do cronograma, dentro dos recursos, com ajustes, porque um plano é um pouco diferente do planejamento, né? Um plano é um objetivo fim. O planejamento é o andar, são os ajustes que a gente precisa fazer. Pode chover e pode atrapalhar a chegada dos materiais. Você comprou as câmeras, por exemplo, pensando no estúdio, nós compramos as câmeras fora e, por alguma razão, a logística, o plano era chegar, o projetado era chegar na semana 10 do projeto e teve um atraso e ela chegou na semana 12 do projeto. Então, você tem que adequar essas condições. E o projeto é diferente da operação, né? Uma coisa é o estúdio ficar pronto. Quando ele ficou pronto, acabou o projeto. O projeto era o estúdio finalizado, né? Mas o estúdio ficou pronto, ok. E agora? Agora entra a operação do estúdio, que é um outro patamar, né? A operação, ela não é efetivamente chamada de projeto, porque a operação é um processo. É um processo que se repete. É um esforço? Sim, mas não é um esforço temporário. É um esforço repetitivo. Então, o estúdio opera gravações de 2 em 2 horas durante a semana, de 8 da manhã ao meio-dia, depois de 2 da tarde às 8 da noite, por exemplo. Isso é uma operação, é repetitivo, né? A gente sabe quais são os equipamentos que precisam ser ligados, o que precisa ser verificado todo dia, a iluminação, a imagem que vai
na tela da TV, como é que está o som, quais são os checklists de operação para verificar os testes de som, está gravando direito, não está gravando direito. Então, existe uma diferença operacional aqui que envolve o projeto propriamente dito, que é esse esforço temporário, e depois que ele está pronto é a operação, né? Pensando de uma maneira mais estratégica aqui para criar esse efeito de mostrar, né? E as etapas, desculpa te cortei, as etapas dele para você ter essa operação sendo executada, você teve todo um projeto, elaborações de vários projetos, certo? Para chegar, para ver onde vai estar o som, como vai estar, o que vai estar ligado. Isso tem que estar lá no projeto também. Isso está previamente no projeto, na verdade. Isso está previamente no projeto. Mas sim, isso está executado. Mas a grande questão aí depois, a operação entra a equipe de operação que vai cuidar. Como é que liga a câmera 1, a câmera 2, a câmera 3. Ela está alimentada, tem o cabo lá. Essa parte está entregue ao projeto. Sim. A operação em si muda o contexto porque ela é repetitiva. Então, quando a gente traz isso para um contexto que se coloca, por exemplo, no rabisco, o chamado rabisco, eu digo famigerado rabisco, traz para uma realidade os resultados que a gente vê hoje. Né? Muitas vezes até um rabisco num papel pode ser melhor do que as atitudes tomadas com relação a projetos e obras hoje, de uma maneira geral. Né? Mais de 80% das obras hoje, infelizmente, em números reais, são realizadas sem profissionais. Então, falta profissionalismo de uma maneira global. Então, imagina, 80% de obras realizadas num país como o Brasil, que tem 220 milhões de habitantes, acontecem sem um projeto. Elas não têm profissionais. Né? Elas têm o profissional da construção, sim. Elas têm a equipe, elas têm o empreiteiro, mas o empreiteiro não projeta. O empreiteiro precisa do projeto. E o projeto vai trazer para o empreiteiro a importância do resultado bem feito. E acaba sendo o projeto acaba sendo tão desmerecido no dia a dia, e entendido como um pedacinho de papel. Sim. E, na verdade, ele não é um pedaço de papel. O projeto é uma ferramenta onde tudo que deve e precisa ser feito está documentado, e tudo que não vai ser feito e não está naquele contexto também precisa ser documentado. E qual é a importância disso, de uma maneira geral? A grande importância é que, quando a gente olha um contexto sem projeto, né, um planejamento ele passa por mudanças contínuas a todo dia. Muitas vezes, no período da manhã, muda todo o contexto para o período da tarde. Seja ele obras, seja ele um plano financeiro, seja ele... A gente pode acordar hoje com uma notícia boa e acontece o que a gente está vendo acontecer em alguns lugares devido a chuvas, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo. E quem contava com isso? Né? Então, existia uma ideia, existia uma determinada contingência, mas ela não foi suficiente para a situação ocorrida. Então, o contexto do processo de andamento, ele tem uma importância muito grande, porque as perdas sem projeto são bem maiores. São, assim, disruptivas, né? Então, se você imaginar que uma obra projetada tem... depende, claro, né? Mas se você imaginar que uma obra projetada e devidamente acompanhada na execução, né, ela tem margem de erro? Ela tem margem de erro, sem dúvida nenhuma. Mas a margem de erro dela é calculada. É possível calcular. Então, por exemplo, uma obra de 2 anos, né? Eu sei o que vai acontecer no período, eu tenho uma referência
de que uma obra de 2 anos vai ter, por exemplo, 60% dela executada no primeiro ano, como exemplo, e 40% dela vai ser executada no segundo ano. Então, no primeiro ano, o meu orçamento e o meu planejamento tem uma previsão orçamentária que está associada à não virada de ano. E por que isso? Porque quando vira o ano, nós temos ajustes de inflação, ajustes de tabela de valores, uma série de fatores que são repassados e que nós temos como ter uma previsão inicial, ela não é exata, porque a gente não tem bola de cristal, né? Não consegue ler o futuro efetivamente, mas devido a dados históricos é possível olhar e falar assim, olha, 60% desse orçamento está previsto para acontecer no primeiro ano e os 40% que falta vão ter que passar por um ajuste, né? Então você consegue ter uma antecipação prévia para ser mais assertivo e poder dar um orçamento mais alinhado com a realidade. Ele vai sofrer variação? Sim, ele vai ter variação. Mas é muito mais claro e objetivo e transparente você enxergar o todo e ter uma variação de 5%, uma variação de 10%, do que você achar que e ter uma surpresa que custou 3 vezes mais. Então, na prática, eu costumo colocar que as surpresas, elas só acontecem porque a gente não olhou para elas, né? Claro, temos a imprevisibilidade do contexto da natureza. Temos, sem dúvida nenhuma. Ninguém espera que, ou ninguém deseja ou esperava que chovesse 600 milímetros em poucas horas dentro de um dia, como aconteceu em São Sebastião, né? Não existia fato histórico para isso. Agora existe. Então, infelizmente, devido a uma tragédia, você passa a ter um contexto que, ao executar um projeto pensando em chuvas, em condições climáticas, você tem que começar a olhar o que não existia no Brasil, né? E agora existe. Eu vou projetar nos Estados Unidos uma obra, depende da região, eu vou ter que avaliar. Tem tufão, tem ciclone, tem furacão, tem terremoto, tem situações de clima em extremo, então neva muito, venta muito, tudo isso tem interferência. Mas eu já tenho o contexto histórico, então isso me dá as ferramentas. No Brasil a gente tem que avaliar pelo contexto histórico e alguns infelizmente estão surgindo novos, então nós estamos aí com cargas de ventos superiores, estamos com um clima desfavorável que a gente não conhecia, né? Que soma-se chuvas extremas, vento, em algumas situações pequenos tornados, pequenos ciclones, né? Mas são pequenos que fazem um estrago, porque a gente não está esperando, a gente não tem essa previsibilidade. Agora temos, então agora o cuidado tem que ser dobrado, né? Ainda não temos uma evidência de sismo, que são os terremotos, mas, por exemplo, se acontece um terremoto no Chile, a gente tem uma determinada interferência aqui. A gente tem que começar a olhar por esse lado também. Então, isso muda os requisitos e as restrições e os riscos envolvidos no desenvolvimento do projeto. Então, a importância do projeto em olhar antecipadamente os fatos, as necessidades, a realidade daquele cliente, o desejo de onde ele quer chegar, o quanto ele quer investir, até onde ele está disposto a fazer mudanças, né? Quais são os riscos envolvidos. Você consegue olhar com antecipação quando você tem um projeto que traduz para documentos que se tornam uma base de dados e através de documentos que informam todos os pormenores daquela situação, você tem uma
precisão muito maior, na verdade, muito maior do que nada, porque quando a gente executa sem projeto, a gente está achando o quê? Sim. E quando você tem um projeto, você tem a definição, você tem dimensões, das dimensões e daquele plano, você vai saber quais são os materiais, qual é a quantidade de materiais envolvido, qual é o tamanho da equipe que você tem que destinar, cabe mais gente, cabe menos gente. Não, eu tenho um tempo alongado, então eu posso trabalhar com uma equipe menor, então o meu custo é variável ali. Não, eu tenho um tempo curto, né? Mas eu não tenho espaço físico para ter uma equipe grande, então eu tenho de toda maneira que adequar a tecnologia, por exemplo, trazer de fora, executar fora num paralelo e montar dentro da obra, né? Tudo isso envolve um plano que se chama projeto e que, de uma maneira torta, no dia a dia, infelizmente, de uma maneira torta, não é executado e muitas vezes, quando é executado, a desvalorização dele é tão grande que toma-se o partido de se executar ele com poucos detalhes. Então, já é melhor? Sim. É melhor do que nada. E quais são essas etapas do projeto? Porque todo projeto tem etapas. Sim, como começa? Sim. Vamos falar das etapas, como começa, o que precisa, qual a hora de entrar um, a hora de entrar o outro, o que o cliente precisa aprovar. Pensando em obra, que é o principal, nós temos algumas nomenclaturas que são principais, né? Mas quando a gente fala numa obra, a gente tem... O principal é a arquitetura. Uhum. Seja para uma reforma ou para uma construção, nós temos a arquitetura para entrar no contexto. Ou seja, o projeto de arquitetura que, quando numa construção, que é uma coisa mais completa, ele vai trazer com ele N outras informações que vão gerar outros projetos. Mas, de uma maneira mais abrangente, o projeto de arquitetura com o projeto de arquitetura de interiores, né, eles juntos contextualizam todo o seu plano de necessidades, de locação, como aquilo vai estar inserido no terreno ou então dentro de um determinado espaço, quando a gente fala em reforma. Esses dois projetos, eles andam juntos porque eles definem características físicas, características de desenho, que é o chamado design, de acabamento, de nível de acabamento. E dentro do contexto andar junto, é muito importante que o projeto de interiores aconteça junto com a arquitetura. Ou seja, a arquitetura define o espaço principal e interiores define os detalhes. Sim. Mas para isso a gente conversa com o cliente para saber qual é a ideia dele, fazer um briefing antes, certo? Aí Desse briefing vai sair o projeto. Sim, mas de interiores. nesse caso a gente... aí a gente já vai chegar lá, porque na verdade a gente está aprofundando mais a situação. Pra entender. O projeto de arquitetura como um todo trabalha com essa questão do projeto de interiores para definir esses principais. E nesse contexto, quando os dois estão definidos e alinhados com o cliente, entram os projetos de engenharia. Os projetos de engenharia nós chamamos também de projetos complementares, porque eles vêm detalhar os pormenores da obra. Então, a arquitetura definida com interiores definido vai trazer para a engenharia os diversos complementares. O projeto de estruturas, como aquilo vai ficar em pé, ele tem que estar associado e conversado com a arquitetura. Com o projeto de estrutura elaborado, o projeto de hidráulica, que envolve o sanitário, que é o projeto de esgoto, e o projeto de águas, né? Água quente, água fria, água de reuso, águas de chuva, que são chamadas de águas pluviais. Então, o projeto hidráulico é extremamente complexo. O projeto de automação, se for existir, Sim. ele acontece junto com o projeto elétrico e de uma maneira
integrada e separada ao mesmo tempo. Quando eu tenho automação, eu tenho um mecanismo de projeto elétrico. Quando eu tenho um projeto elétrico básico, né, que vai envolver os pontos de tomada, iluminação mais tradicional e todo esse contexto, eu tenho a importância sim. O projeto elétrico acontece junto com o projeto luminotécnico, que define os pontos de iluminação. É importante o interiores estar nessa também. Interiores está associado. A iluminação, toda essa parte, o interiores tem que estar pré-definido, né? 100% pré-definido, então. Né? Você é da área de interiores e pode colocar isso com maestria também, né? O projeto ele tem que estar muito bem elaborado, principalmente nessa parte de iluminação, pontos, tomadas, né? Porque você tem que saber onde está o sofá, onde vai estar um abajur ou um pendente. Então, tudo isso entra junto com o projeto, né? Tudo isso. Né? Você vai colocar uma tomada atrás da cama, do que ela vai funcionar. Então, se você não sabe onde está a cama... Já está todo projetado. Por isso que aqui no contexto que eu coloquei, né? Sim. Arquitetura e interiores, os dois têm que andar juntos. Sim. Né? Se eu só desenvolvo a arquitetura, eu tenho que tentar adivinhar o que vai ser ali dentro, e as possibilidades são tantas que você, às vezes, fica perdido. Então, quando você está desenvolvendo, como o contexto do projeto é um esforço temporário para se atingir um determinado fim, e um projeto para você não é o mesmo projeto que seria para mim, né? Ou não é o mesmo projeto que seria para você, cada um tem um olhar diferente, uma necessidade diferente, uma experiência diferente, um desejo diferente que traz um resultado diferente. Sim. Então, todo projeto é único. Por isso, uma boa conversa com o cliente para saber o que ele pensa, o que ele sonha, o que ele quer, o que ele deseja. Exatamente. Né, naquele ambiente, para a gente poder projetar interiores, arquitetura, para ter todo isso bem feito. Exatamente. E um resultado que o cliente fique satisfeito. Um resultado que ele fique satisfeito. E essas etapas, elas se sobrepõem em algumas situações e elas são codependentes. Então, os projetos complementares de engenharia, eles estão associados a esse contexto. Arquitetura e interiores pronto, engenharia entra conforme a criticidade e a necessidade. Esse conjunto todo, ele precisa ser reavaliado. E por quê? Porque esse conjunto precisa estar conversado. Então, os projetos de engenharia, eles vão interferir de alguma maneira em arquitetura? Sim. Podem interferir. Então, se esses contextos não andam juntos, lá na obra, você vai ter a frente de execução tomando decisões que já deveriam ter sido tomadas e que não foram compatibilizadas. Sim. Ou seja, muitas vezes você tem, muitas vezes não, invariavelmente, uma obra sem projetos, você vai tomar decisões na hora. E você, então, vai ter que quebrar o que está pronto para passar uma tubulação. Muitas vezes você vai ter que quebrar numa área que não pode quebrar. E aí você não pode quebrar aquilo, então você vai ter que fazer um caminho diferente, vai ter que improvisar, vai ter que fazer uma área que nós chamamos de boneca, que vocês com certeza já viram em alguns lugares. A gente pode pôr uma foto aqui para mostrar, mas é uma coisa bonita pra caramba. Você tem uma parede toda acabada e de repente tem um pedaço de coluna naquela parede. Você olha e fala, mas por que tem um dente aqui? Para que construíram isso? Né? É uma maneira de esconder uma tubulação que foi executada fora do projeto, porque não tinha projeto, então ela foi adaptada ali, e aí você tinha que dar um jeito de... Como é que eu vou esconder esse tubo? Vai ficar uma coisa horrorosa, né? Então, você tem adaptações contínuas, e essas adaptações levam a recursos não previstos, a um tempo não previsto, a uma equipe que não estava nem planejada para estar na obra, e ela vai ter que ir para a obra. E a retrabalhos contínuos, porque isso, na maioria das vezes, é visto quando a obra já está bem lá na frente. Então, às vezes, você está pintando e precisa passar uma tubulação que alguém deixou de fazer porque nem lembrava que tinha, porque não tem um projeto. Não é lembrança, né? É um documento, são dados, informações que trilham um caminho
e se tornam um mapa da operação, né? Se tornam um mapa e um passo a passo do que precisa ser feito, né? E daí vem a importância da integração desse contexto, porque muitas vezes a grande minoria é que tem os projetos na mão, né? Visto aí 80% ser executado, não serem executados por profissionais, trazem um resultado e uma informação de erro enorme, porque 80% não executa. Então, o resultado de 80% é medido, infelizmente, e é medido e vem contra o resultado de 20% que trabalha e faz. E mesmo com todo o contexto de projeto, nós já tivemos surpresas de pegar obras com projeto elaborado, obras que tinham as informações devidas, mas não foram seguidos, porque a obra não tinha gestão, a obra não tinha monitoramento. E aí as surpresas são invariáveis. Nós temos aí situações e experiência a respeito disso, e a busca depois por uma correção é viável? Sim, é viável, mas ela traz muito problema e muito retrabalho. Então é um contexto de integração contínua, né? Sim. Ou seja, se você tem todo um ferramental, a gente precisa fazer uso desse ferramental de maneira correta. O que é muito comum é olharmos lá na frente e a obra em si, né, ela é dita como a obra deu errado, né? Fulano fez errado. Sim, todos nós cometemos erros e podemos cometer erros e estamos fadados a isso, de uma maneira geral. Sem planejamento, muito mais. Uma obra pode custar 2, 3, 4 vezes mais quando ela é executada sem planejamento, porque as surpresas... Sem um bom projeto também, né? Sem planejamento de uma maneira geral, né? Sim. Eu acho que esse contexto é bem ruim. E a falta dessa integração, dessa comunicação e desse controle também não funciona, né? Ou seja, você elaborou e investiu num belo projeto como cliente, né? E não adianta ele estar guardado, ele ir para a obra e ficar dentro de uma gaveta. E de vez em quando alguém vai lá e fala: nossa, deixa eu olhar o que era para fazer. Nossa, já está pronto, tinha que passar um tubo aqui. E agora? Tem que quebrar de novo. Isso, infelizmente, também vem a ser um fator que gera um desperdício muito grande, porque se investiu devidamente em projeto, que é um outro olhar, sim, mas se não se investiu na gestão daquele caminho, ou seja, coordenar aquele caminho, acompanhar, arrumar, ajustar o caminho, né? As obras passam por um fator interessante que é, no dia a dia a gente precisa ajustar o caminho. E para dar certo, esse é o melhor caminho. Sim. O projeto ele é sempre ajustável, né? Se está no meio da obra, precisa ajustar, você ajusta o projeto. Você consegue dar aquele ajuste se precisar, né? Toda hora precisa ajustar. Toda hora precisa ajustar. Um caminhão de entrega de madeira que está projetado para hoje, de repente furou o pneu. Né? E o fornecedor vai te ligar e falar: olha, vai atrasar, eu vou te entregar não pela manhã como projetado, mas a gente não contava e não dá para fazer transbordo porque o material é muito... E ele vai te avisar. Sim. E você vai ter que rebolar. Você vai ter que olhar e falar: legal, então a equipe que está projetada para essa área hoje, eu consigo aproveitar ela ali? Muito bem. Então você maneja aquilo. Então você tem que estar no dia a dia. Sim. Senão, o que acaba acontecendo é você perde esse flanco de resposta. Você tem que ter... você tem que estar o tempo inteiro preparado para respostas rápidas a respeito da situação. E muitas vezes, em determinadas obras, a gente depende de como é o recurso para aquela obra, a gente não tem a velocidade atual. Por isso que, por exemplo, nas nossas obras a gente procura trabalhar no dia a dia ou, no mínimo,
na semana. Sim. Quando o recurso não está 100% disponível, você não pode ter uma coordenação. Às vezes o recurso não está autorizado pelo cliente, ele não está disposto àquela situação. Então você tem o dia a dia através de um olhar da execução, que te dá uma ferramenta de resposta rápida, e às vezes você precisa manejar aquilo de uma semana para outra. Eu costumo colocar muito em obra para as equipes. Na dúvida, não execute. Porque o custo de uma execução errada ou da tomada de decisão errada, e muitas vezes ela pode acontecer de não poder tomar aquela decisão com a velocidade necessária, porque envolve de repente uma ampliação de recursos e o cliente não está disponível, você tem que explicar para ele, e ele, por exemplo, está numa reunião externa e só vai voltar no dia seguinte e não consegue falar com você naquele dia. Então você já tem a perda de um dia. Então você tem que ter campo de manobra o tempo inteiro com um olhar antecipado, e o planejamento e o projeto lhe permitem isso. Sim. Você tem uma ideia de risco. Essa ideia de risco permite que você tenha uma determinada folga contida em determinadas execuções. Então, na execução A, você está planejado para 10 dias e você avalia aqui e fala, não, eu preciso de mais uma aqui, de resguardo. Ou então, às vezes, você está planejado para 10 dias e você fala, não, mas isso aqui 5 dias vai bem. Então, você ajusta para 5 dias. Mas é uma mistura de experiência associada a cálculos e a uma base de dados, a um banco de dados de história, histórico de situações já resolvidas, e equipe alocada. Isso é uma mistura. Sim. Em obras em que você tem a equipe alocada total, incluindo engenharia, arquitetura e toda a parte de gestão, elas te dão um resultado muito melhor do que quando você tem uma equipe alocada parcial. Uma equipe que está executando, por exemplo, e a equipe de gestão tem uma programação semanal de estar naquela obra. Então, a resposta dessa obra é um pouco menor em termos de velocidade. Mas é uma questão de análise e de criticidade. Quando você avalia isso e está no plano, você tem um contexto melhor de coordenar e monitorar essa situação. Sim. E para as pessoas que nos assistem, para elas entenderem quais são essas fases do projeto, por onde começar? Porque, às vezes, eles não sabem qual é o principal. O que eu preciso primeiro para começar um projeto, Quando se contrata o arquiteto sabe, mas nem sempre o cliente sabe as etapas do projeto, O que a gente vai executar primeiro, Sim, o passo a passo. Isso, um passo a passo. Bom, projeto... Os projetos, de uma maneira... os projetos de arquitetura, de interiores e de engenharia, eles nascem no que em obras grandes é chamado de TAP, que é o termo de abertura de projeto, e que em obras menores nós partimos em obras médias, em obras menores, também teria a mesma situação, pode ser chamado de termo de abertura de projeto, mas eles nascem dentro de um contexto que é uma entrevista desse plano de necessidades, que nós chamamos de briefing. Sim, conversar com o cliente o que ele precisa, o que ele quer ali. Exatamente. O que ele quer com o projeto, com a obra, com a reforma. O que ele deseja daquele contexto todo, Então, quais são os requisitos? Ou seja, dentro desses requisitos, nós chamamos de base, nessa entrevista nós vamos entender desejos, anseios, necessidades, as necessidades principais, quais são os objetivos, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que para ele é bonito, importante, o que para ele é importante, o que para ele não pode faltar, o que para ele é confortável, o que para ele é desconfortável, que cores ele gosta, que textura ele gosta, ele gosta
mais de vidro, ele gosta mais de madeira. Aí não importa se é uma obra residencial, comercial, industrial. Claro que numa obra industrial, essa característica de mais madeira, ela vai variar. Né? Se você estiver executando uma obra para uma empresa que faz portas e janelas, ela vai fazer questão de trabalhar com madeira numa obra industrial. Né? Então, vai variar o contexto, vai variar o objetivo. E dentro de todas essas informações e desses pormenores, é criado um mapa onde você entende o que eles querem, o que eles não querem, e dentro do que eles querem e não querem, o que eles têm como referência. Sim. É muito importante isso para contextualizar melhor o caminho, a experiência, o que eles têm como vivência. Né? Muitas vezes a gente tem projetos que a ideia da referência vem de culturas diferentes. Porque são clientes que não são brasileiros, né? Tem história fora do país. Então, nesse contexto, nesse ponto de equilíbrio, o briefing traz todas essas informações e o briefing traz também o que nós chamamos de restrições. Né? Nós usamos internamente como restrições, mas é entender até onde você, cliente, até onde você quer ir, até onde você está disposto a ir. Né? Investir, você fala, né? Ir, também. De uma maneira geral, de investimentos também, mas muitas vezes a gente se depara com restrições que são físicas. Então, eu tenho uma restrição. Eu quero uma casa térrea. Né? Meu escritório não vai poder ter 3 andares, ou então, se tiver 3 andares, eu tenho que pôr elevador. Sim. Porque eu tenho, por exemplo, um olhar na frente e estou preocupado com a mobilidade. Né? É um exemplo. Né? Claro que a legislação, na sua maioria das vezes, já nos coloca na questão da acessibilidade. Né? Sim. Mas é uma maneira de explicar aqui um pouco. Mas até onde eu estou disposto a ir? Isso é muito importante. E muitas vezes o projeto também vai trazer essa referência para a gente. Né? Com um briefing o mais bem elaborado possível, a gente tem uma ideia do caminho. E aí o briefing é confrontado com a segunda etapa, que é o levantamento. O levantamento é o que vai trazer para a gente todas as informações físicas. Se é um terreno, então qual o tamanho do terreno, quais são as alocações, qual é o comportamento do clima no terreno, né? Como é a geologia do terreno. Ele é em aclive, ele é em declive, ou seja, ele é inclinado para cima ou ele é inclinado para baixo com relação à rua. Ele está próximo da praia, ele não está próximo da praia, ele tem uma vizinhança como são os vizinhos, né? O vizinho de fundos, o vizinho das laterais. O que eu posso construir, quanto metragem eu posso construir também, né? Qual a legislação que envolve aquele terreno, ou seja, todas essas informações, elas entram também e elas acabam entrando num contexto que a gente chama de restrições. Porque a gente não pode construir o que quiser, a gente tem limites de tamanho, em função do tamanho do terreno, que são as taxas autorizadas por cada região. Então, muitas vezes, o cliente deseja construir muito mais do que o terreno dele tem capacidade de entregar. E são análises que envolvem a restrição para que você entregue a melhor operação, o melhor resultado para aquele cliente. Cruzando essas duas informações, né, levantamentos na mão, seja ele para construção ou para reforma. Se for uma reforma, por exemplo, e a casa existe, né, ou o imóvel existe, não é só a casa, ou o apartamento já existe, a gente, na verdade, elabora todo o levantamento minucioso das dimensões, tamanhos e restrições. Os condomínios também possuem as restrições. Quase que eu derrubo a água aqui, assim um estrago. E passado essa etapa,
nós vamos então para a primeira etapa de desenvolvimento, que é o estudo preliminar. O estudo preliminar pega tudo isso e transforma na base inicial do projeto. Mas é uma base que a gente chama de inicial, mas ela é 50% do contexto. Né? Nela tem que estar tudo. Inclusive design de interior. Inclusive designer de interiores. Esse não pode faltar. Principalmente. Esse não pode faltar. Então, nela nós temos todas as informações e, numa grande maioria das vezes, no estudo preliminar, a gente procura trabalhar até mais de um desenvolvimento, até mais de uma. Não é uma entrega. O estudo preliminar, muitas vezes, traz 2 propostas, traz 3 propostas, 3 soluções diferentes. O cliente vê qual ele gosta mais, né? Exatamente. Que está mais perto do que ele tinha imaginado. O que está mais perto, né? Mas pode se tornar uma quarta? Pode. E juntar as 3 ali e formar uma quarta. Exatamente. Né? Muitas vezes pode acontecer de ter essa mistura. Eu gosto mais disso. E isso acaba acontecendo porque mesmo que você tenha muitas referências, quando você começa a desenvolver, você enxerga algumas soluções que podem trazer um resultado diferente. Então você propõe alguma coisa além, para criar um diferencial, você propõe alguma coisa além do desejado. Por quê? Porque muitas vezes o cliente, você cliente, não sabe e não tem ideia daquela possibilidade. Então, quando a gente enxerga isso, e esse é o nosso olhar também, a gente junta a experiência de outros trabalhos e de outros clientes e você acaba enxergando que aquilo pode agregar. Então, você propõe esse diferencial, né? E de repente você cria uma surpresa nesse diferencial. E aquilo fica bacana e é aquilo que ele está buscando. Mas geralmente 2, 3 opções acabam se tornando aí o estudo preliminar. E o estudo preliminar com todas essas informações, então, ele devidamente escolhido, não, é esse o caminho que nós vamos tomar, então a gente parte para uma prévia financeira. Ou seja, uma análise de viabilidade financeira daquele estudo. E por que isso? É importantíssimo, né? Exatamente. Validar o que está sendo planejado, desejado, para equilibrar a linha. Né? Muitas vezes, e acontece muito, o desejo ele está muito acima do que você pretende investir. Sim, acontece muito. Isso é corriqueiro. E, como eu coloquei no início, a gente não tem bola de cristal. A bola de cristal não existe. O projeto ele é uma ferramenta que nos entrega dados. E, através de dados, nós, então, podemos mensurar as informações necessárias e orçar a realidade. Sim. Então, o estudo preliminar, ele já me entrega... apesar dele ser 50% do trabalho, porque ainda falta o detalhamento, o desenvolvimento, o chegar na minúcia total, mas ele me entrega uma assertividade de 70%, 80% do que é a realidade da obra, de uma maneira geral. A gente já sabe quanto que ele vai estar investindo ali, né? Exatamente. Se aquele projeto é viável para ele ou não. Exatamente. Ele vai ter que mudar, já muda ali o projeto, né? Exato. Não, vou ter que diminuir um pouquinho, porque eu imaginei que eu fosse gastar tanto, você está me mostrando que eu vou gastar um pouquinho mais do que eu tinha pensado, então vamos mudar o projeto. Então é muito fácil mudar o projeto nessa fase, né? Exatamente. Adaptar ele nessa fase aqui. São situações complexas, né? Porque muitas vezes não, na grande maioria das vezes a gente não tem ideia do quanto de verdade eu vou colocar, eu vou investir naquele trabalho, né? E muitas vezes não é um recurso financeiro, às vezes é o recurso do tempo. Sim. Que é o mais importante, né? A gente não tem tempo de volta. Então, perder tempo é uma situação complexa. Uma obra comercial, quanto mais tempo ela levar para ser executada, mais tempo ela vai levar para entrar em operação. Né? E o que importa para uma obra comercial, fora o dar certo e ficar bom e precisar atender aquela condição, ela tem que gerar recurso. Quanto antes ela entrar em operação, mais rápido ela vai gerar recurso. Né?
Uma obra residencial envolve tempo. Uhum. Muitas vezes o cliente já vendeu o outro imóvel dele. Sim, precisa mudar, né? Ele precisa mudar quando ele vai ter para uso próprio. Quando ele não tem para uso próprio e ele tem como investimento, ele quer aquilo o mais rápido possível, porque o quanto antes ele colocar, ele vai ou vender ou alugar. Sim. É um gerador de recursos. Uhum. Então, são situações que no briefing a gente procura captar essa necessidade e adequar no planejamento. Uhum. E quando a gente vai para a ideia de que o papel, de que o projeto é só um rabisco no papel... Você não consegue ter nada disso, No né? rabisco no papel eu não tenho essa informação. Eu não me preocupei em perguntar isso. Uhum. E o cliente que vai direto para a obra, que tem esse olhar, né, de ir direto para a obra e não procurar um escritório de arquitetura, de engenharia, um controle, uma parte de gestão que opere isso para ele e ajude a trazer essa informação para ele, ele, na sua maioria das vezes, ele nem ouviu falar a respeito. Uhum. Ele nem sabe que isso é importante. Sim. Ele nem sabe que sem um projeto e sem uma gestão adequada, a obra dele pode custar 2, 3 até 4 vezes mais do que ele deveria ou poderia gastar e investir. Na verdade, gastar não é uma palavra muito bonita, mas é verdade. Aí, nesse caso, ele está gastando o que ele não precisaria. Ao invés de investir enquanto planejado, quando ele escolhe de que projeto é só um rabisco no papel e não olha para esse lado, na grande maioria ele está escolhendo isso porque ele não sabe. Sim. Porque se ele soubesse antecipado, ele não cometeria esse ato. Sim. Né? Ele não iria por esse caminho. Isso a gente está informando aqui, né? Exatamente, esse é o objetivo, obra, né? A prosa de obra tem esse objetivo, né? Trazer mais informação, né? Poder mostrar, demonstrar, encaminhar para que isso siga... Minimize um pouquinho, né? As pessoas entendam mais. Minimize, porque nós temos aí 80% não tem profissionais, então a ideia é profissionalizar o máximo possível e profissionalizar mais, mostrar essa importância. Sim. Né? Faz diferença e não faz pouca diferença. Então, por exemplo, uma obra sem gestão não vai contar para o cliente que ele precisa ter toda uma documentação pré-organizada para que ao final da obra dele, aquele valor investido possa ter algum retorno, para que ele possa ter os documentos que legalizam a obra dele de maneira correta. Né? Quando isso não acontece, ele tem uma perda financeira que gira em torno de 30% a 40%. É alto, né? Porque ele tem que pagar impostos e ele tem que pagar multa em cima de taxas que ele poderia ter recolhido antes e de maneira correta. Uhum. Que ele não sabe, né? Ele nem sabe. Ele nem sabe, né? Porque não é falado. Não, vamos executar. Então vamos executar. Né? De uma maneira histórica, né? O executar primeiro é naturalmente a atividade do homem, né? O homem primeiro e é límbico, né? Tá dentro tá dentro do cérebro humano a reação de se defender e numa ação de estresse, na verdade, antigamente, quando a gente tinha que fugir do leão ou matar o leão, era a atitude número 1, ou seja, primeiro a gente executa, depois a gente olha o que precisa ser feito. E na prática isso não é o melhor caminho, né? É claro que quando você está com um leão, a coisa é um pouco diferente, né? Não é essa brincadeira, né? Mas no dia a dia a gente não tem essa realidade. Então a gente tem a capacidade de parar um pouco e prever determinadas situações e trazer isso em alocação. O estudo de viabilidade traz para a realidade e a hora que ele pontua essa realidade, ele permite que sejam feitos ajustes se necessário. Sim, com certeza. E se não, nós partimos então para o que é o estudo preliminar transformado em documento de encaminhamento para a obra, que é o anteprojeto.
Através do anteprojeto, nós temos todas as definições alocadas e já validadas pelo estudo preliminar. E o anteprojeto vai trazer com ele duas frentes paralelas, né? O anteprojeto vai trazer com ele o desenvolvimento dos projetos complementares, que é o estudo da engenharia focado no estrutural, na parte de fundações, no elétrico, hidráulico, automação, iluminação, ar-condicionado, sistemas de sonorização e dados, né? A criticidade vai aumentando conforme o desejo e a complexidade daquele projeto. E junto a esse incorre o desenvolvimento do chamado projeto legal, né? Que é o projeto que leva a levar ao desenvolvimento do projeto que vai pegar as autorizações nos órgãos públicos da região em que a obra vai ser executada, para que toda a parte legal da obra possa acontecer dentro dos critérios. Então, ela tem que estar dentro dos critérios de sustentabilidade, de ocupação de área, das regras de trânsito que envolvem aquela localização. Se o fiscal aparecer na obra, está tudo certinho. Se você tem a visita do fiscal, a obra estar conforme, né? Sim. Que é ter um caderno de documentos que comprovem que a sua obra está ok, autorizada pelos órgãos públicos para ser executada. Sim, porque se não tem isso, o fiscal vai lá e aí você tem, né? Aí você tem as surpresas, né? Pagando, o famoso, e é entre aspas, um saláriozinho a mais dele lá todo O famoso mês. Embargo de obra é uma dor de cabeça sem tamanho, né? É uma dor de cabeça sem tamanho. Às vezes é uma dor de cabeça sem tamanho. E essa frente do embargo, ela é um risco muito grande, né? Uma obra parada com equipe alocada, materiais comprados, tudo isso custa tempo parado, né? Custa um dinheiro muito grande. E quando você é embargado, você envolve multa, envolve regularizar aquela situação, envolve o tempo de uma área que você podia ter visto lá atrás e tomou uma decisão de não fazer. Então isso se estende e te leva a uma condição de ter maior gasto, né? De ter um maior gasto, né? E com todo esse contexto elaborado e compatibilizado, né, que é esse encontro de toda a volta dos projetos de engenharia com arquitetura, você então tem o projeto executivo. Sim. E o projeto executivo, ele é todas as informações detalhadas que vão em forma de comunicação e que conversam com a obra para que ela possa ser executada de maneira correta. Esse vai estar lá na obra para o colaborador ver executar conforme o projeto, certo? Exatamente. E com o projeto executivo, você então traz a análise de viabilidade financeira, o EVF, o estudo de viabilidade financeira, ele é confrontado com o projeto executivo. E aí, então, efetivamente, você tem o orçamento executivo de obra. Né? O projeto executivo ele vai te trazer a validação e aproximação do orçamento mais exato, né? Conforme a variação. Eu digo mais exato porque existem as variações de preço que você não controla. Então, ele nunca é 100%. Não existe um projeto executivo 100%. Mas existe um projeto executivo que gira em 90% de assertividade. Chega mais próximo, né? E você muitas vezes consegue até melhor o 100%. Porque você consegue uma negociação, você consegue antecipar uma compra. Então, no decorrer da obra, você vai tendo alguns pontos que podem trazer o planejado do projeto executivo para um custo até menor do que você imaginava. Né? Você pode ter uma economia interessante. E ao mesmo tempo, ele também te entrega o cronograma da obra, que são efetivamente todas as etapas analisadas, todas as atividades analisadas ao longo do tempo. E o prazo, né? Qual vai ser o prazo dessa execução? Ao longo do tempo. E isso te permite esse jogo de experiência que envolve, por exemplo, começar uma obra em época de chuva, né?
vai já ali te olhar e falar, poxa, aqui eu vou ter tal e tal. Não, precisa começar. Ok, é viável começar, mas a gente vai ter que trazer isso para esses pontos de assertividade. Né? Sim. Por fim, se nós olharmos, a importância desse contexto está em economizar tempo, né? Em economizar desgastes que não precisariam acontecer, né? Em economizar materiais que muitas vezes são comprados a esmo. Então, eu acho que eu preciso disso, então compra. Né? E isso é desperdício, evitar desperdício, Sim. evitar retrabalho, né? Evitar a alocação de equipe, por sua vez, né? Ou a maior ou a menor, e sempre confrontando as informações que envolvem o desejo do que está investido ou do que não está investido, né? E com isso criar um caminho para ser mais assertivo naquilo que a gente vê no dia a dia, que comumente se tornou, infelizmente, um sinônimo de coisa errada. Né? Infelizmente, o que a gente ouve é a obra da dor de cabeça. E aí você vai olhar o histórico. Né? O prazo estourou, e aí você vai olhar e falar, mas qual era o prazo? Eu queria que gastei mais do que imaginei. Eu queria que o fulano executasse para mim em 2 dias. Né? Então, mas é concreto. Concreto pode até ser executado em 2 dias, mas ele prazo de cura, né? Mas ele só fica pronto para valer em 30 dias para começar a receber os próximos passos, né? Não dá para adiantar, né? Não dá para adiantar. O cimento pede um tempo técnico que... então, quando eu acho que, na verdade, eu estou indo para uma linha de improviso e que, somado todos esses fatores que, na sua maioria, não são vistos, nós temos os resultados que tornam comum dizer que deu errado. Sim. E quando você vai olhar o histórico, quando você vai olhar os dados e você vai olhar, realmente deu errado. Tinha tudo para dar errado. Não tinha um projeto, não tinha uma gestão, não tinha um planejamento. Né? Começou errado. Começou errado, com certeza. Começou errado. Né? E esse é o objetivo, e essa é a ideia do Prosa de Obra. Né? É contar o porquê e o que esse porquê traz de resultado, e que acaba, infelizmente, se tornando o famoso sinônimo de dor de cabeça. E não precisa ser. Não precisa ser. Sim. Pode ser assertivo. Pode ser agradável. Pode ser agradável. Não custa mais. Proporcional, porque muitas vezes a gente acha, né? Eu acho, não, vai custar mais, então não vou contratar. Só que aí 100 pode custar 2, 3 ou 4 vezes mais. Então o que custa mais? Né? Saber o que custa de verdade. Ou achar que, né? Ou achar que eu quero que aquilo custe aquilo. Né? Então, tudo isso faz parte da assertividade. Né? Sim. Quantas obras a gente vê por aí, infelizmente, que começam e param? Muitas. E aí você entra lá parado, lá o negócio estragando, deteriorando, degradando, e aí para, porque ninguém vai pegar uma obra já começada, né? Muito difícil. Não, e depende de como ela, né, aconteceu, você não consegue continuar. Sim. E aí você vai olhar o histórico, ela começou sem planejamento. E aí você não consegue nem vender depois, né? Porque ninguém vai comprar. Ou então, se comprar, vai desvalorizar Ou muito. vai ter que demolir, porque não sabe como foi construída a base, como foi feito, né? Então... A desvalorização é muito grande, né? Sim. A perda é muito grande. Sim. E a perda se deu por um caminho que eu comecei sem um plano. Sim, sem um planejamento. Né? Então, para tudo. Sim. Para tudo. Né? Eu vou fazer uma viagem sem um planejamento? Não vai dar certo. Né? Então, viajei e não tem dinheiro para voltar. Né? Eu viajei, nossa, mas eu não olhei quanto custava a passagem. Eu pensei que dava.
E aí, na volta, você fala, puxa, mas eu não comprei a passagem de volta. Né? E agora, tem que morar para onde foi? Sim. Né? Ou volta andando, depende, né? Depende de onde está. Então, é isso, né? A obra é bem isso. Acaba que essas que param é mais ou menos isso. Eu fui, mas não tenho como voltar. E aí Aí é um dinheiro, entre aspas, jogado no lixo, né? Porque você não tem retorno desse dinheiro. E a experiência é ruim. Sim. Nunca mais quero mexer com isso. E aí nunca mais quero fazer reforma, nunca mais quero construir. Deus me livre e guarde. Né? Exato. E aí é isso. Maravilha. Eu acho que acertamos bem hoje, né? Na prosa de obra. Na prosa de obra de hoje, projeto. Se tiver mais alguma dúvida sobre projeto, fases, como fazer, deixe isso no comentário, sua pergunta que a gente responde numa próxima prosa de obra. Segue a gente, curte aí no sininho e se tem alguma dúvida ou alguma questão a respeito de projetos, né? Ou alguma observação do que vocês tenham assistido aqui e queiram perguntar, conta pra gente que a gente responde num próximo prosa de obra ou através de um convidado. E também podemos responder através de caixinhas de perguntas ou alguma coisa assim, quando a pergunta for mais definida a um determinado ponto, né? Mas conta pra gente o que vocês estão achando, que esse é o nosso objetivo e é o caminho que a gente encontrou para trazer a nossa expertise para vocês. 30 anos executando, trabalhando e construindo, e com 21 anos de escritório em sociedade. Se somar os dois, são 60 anos de experiência na área. Imagina. 30 de cada, olha que maravilha. Então, não tem pouca bagagem aqui para contar para vocês e compartilhar com vocês essa frente. Isso eu acho que é o mais importante. Tornar as obras mais assertivas, né? Tornar o seu resultado mais agradável de maneira que seja um prazer fazer, que você possa aproveitar, fazer e aproveitar depois curtir o uso daquele ambiente, daquele espaço, seja uma área de lazer, seja uma casa de praia, seja o seu escritório, seja a sua fábrica, tudo isso precisa, seja a sua fazenda, tudo isso precisa ser bem aproveitado, porque é um tempo alocado seu, da sua família, da sua equipe, e tempo é uma coisa que a gente não tem de volta. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível e desperdiçar o mínimo possível dele, para que a gente possa curtir e ter resultados agradáveis, né? Prosa de obra. Até a próxima. Valeu!